meus irmãos. Essa é a nossa terceira aula de MIC, Metodologia da Iniciação Científica. E na aula de hoje nós vamos começar a tratar a respeito dos tipos de leitura. A leitura que nós vamos tratar hoje é a leitura inspecional, que é o segundo nível de leitura aí. Para falar sobre leitura, nós precisamos, né, considerar algumas coisas aqui. Primeira coisa que precisa se ter em mente com relação à leitura é que o objetivo é muito importante quando eu começo a ler alguma coisa, quando eu me interesso por ler alguma coisa. Qual é o meu objetivo com a leitura que eu estou fazendo? Se a leitura for para entretenimento, se for para informação, ela vai ser diferente da leitura que eu faço para obter conhecimento, né, para adquirir conhecimento aí de alguma coisa. Estou falando isso porque quando, por exemplo, você lê uma notícia, você está obtendo uma informação. Então, seu cérebro assimila aquilo. Vamos colocar como exemplo, você lê uma notícia a respeito do clima, do tempo, se vai chover ou não hoje. Essa informação é uma informação temporária que vai ser arquivada pelo seu cérebro com relação ao dia de hoje, ou com relação a essa semana, ao próximo final de semana, ou a uma data específica que você tem pesquisado. Quando você lê para adquirir conhecimento, essa leitura acontece de uma forma diferente, a assimilação, os recortes que seu cérebro vai fazer, que sua mente vai fazer, aquilo que você vai guardar a respeito dela é diferente, porque você sabe que você precisará daquilo para colocar em prática, para aplicar aí na sua profissão, na sua carreira, seja o que quer que seja que você vá fazer. Então, a leitura para adquirir conhecimento ela é diferente de uma leitura informativa. É diferente de quando eu leio para obter notícia a respeito de alguma coisa, ou mesmo para aprender um conceito. Uma leitura informativa também pode ser a leitura que você faz para aprender um conceito. Eu quero entender o que é isso. Aí eu vou lá e pesquiso num dicionário, eu pesquiso na internet e tem ali aquele resultado, né? O que é aquilo. Essa é uma leitura informativa. Não necessariamente você vai guardar aquele conhecimento, não necessariamente você vai aprender aquele conhecimento, como é uma leitura para conhecimento, é uma leitura de entendimento. E a leitura para entretenimento, então, é a que a gente ler com maior facilidade, né? Mas a gente guarda menos detalhes, guarda menos coisas, ou às vezes até guarda mais coisas, mas é um tipo de leitura que ela é feita simplesmente pelo prazer, né? A leitura de entretenimento é quando você lê um livro que você gosta, quando você lê uma história em quadrinhos, quando você lê alguma poesia e o seu objetivo não é fazer ali um exercício em cima daquela poesia. Então, essa leitura que você lê simplesmente pelo prazer. Cada tipo de leitura, né, o objetivo, na verdade, não é tipo de leitura ainda que nós estamos falando, mas o objetivo da leitura vai determinar a maneira como se lê. Um livro que você está lendo para entretenimento, você lê numa velocidade muito maior do que um livro que você está lendo para obter, para adquirir algum conhecimento, né? E da mesma forma com uma obra que você esteja lendo para obter algum tipo de informação. Você quer ser informado a respeito de algo, a sua leitura será mais rápida, um pouco mais eficiente aí do que a leitura para obter conhecimento, que é uma leitura que exige mais tempo. Quando a gente for falar aqui a respeito dos tipos de leitura, a gente está principalmente focando aqui na leitura para obter algum conhecimento. Você quer tirar algo daquela obra, tirar algo do texto que você está lendo, daquilo que você está fazendo. Então, objetivando conseguir ali extrair algum tipo de conhecimento para você, para o seu próprio benefício, você faz aí esses tipos de leitura. E, em geral, né, a regra é essa, tá aí bem na introdução da apostila dos irmãos. Quanto mais esforço, melhor. Então, os livros mais desafiadores, os livros mais difíceis, são aqueles que geralmente podem elevar a nossa mente de um estado de entendimento inferior para um estado de entendimento superior. Ou seja, os livros mais difíceis, que nos desafiam mais, fazem com que a gente adquira mais conhecimento. Às vezes não vai ser o tipo de conhecimento que o livro está transmitindo. Por exemplo, você pode ler um livro de uma área aí, que tem um vocabulário mais complexo, né? Talvez a medicina ou a própria biologia, a microbiologia, e aí você conhece ali vários termos, né, dentro dessa área. E
talvez o seu conhecimento na área de biologia, de medicina, não vai melhorar tanto assim. Você vai ler aquela obra, você vai passar por aquilo ali, mas você não vai obter um grande conhecimento aí. Você não vai se tornar um doutor lendo uma obra, ou você não vai se tornar um biólogo lendo aquela obra. Mas você vai melhorar o seu vocabulário. Você vai conhecer outras palavras, vai ter acesso a outras palavras, a outras grafias, a outros conjuntos silábicos. Então você acaba melhorando a sua linguagem. Um dos grandes um dos grandes benefícios que a leitura traz para nós é a melhora na nossa comunicação. Nós nos comunicamos melhor quando nós lemos mais. Quanto mais acesso à leitura nós tivermos, melhor nós nos comunicamos. Então, o objetivo da aula de hoje é falar a respeito aí da leitura inspecional, que é o segundo nível de leitura. Por que a leitura inspecional é o segundo nível de leitura? Porque nós temos um primeiro nível de leitura. O primeiro nível de leitura, e nós não abordamos aí na apostila dos irmãos, é o nível de leitura elementar. O nível de leitura elementar, ele diz respeito à nossa alfabetização. É a leitura que nós aprendemos quando nós estamos sendo alfabetizados. É o fato de você conseguir juntar sílabas e formar palavras. Quando eu leio, por exemplo, CA, eu sei que é K, SA, SA, ou ZA, K, ZA. Eu consegui fazer essa leitura numa frase, né? Demonstra que eu alcancei, que eu avancei aí no primeiro nível de leitura, que é o nível de leitura elementar. A leitura elementar é simplesmente a leitura, o fato de eu ver os símbolos, ver as letras, né, os signos da língua, e eu conseguir reconhecer aqueles signos, eles terem alguma assimilação no meu consciente, e eu conseguir reproduzir, né, aquilo de uma forma adequada, de uma forma correta. Isso é a leitura elementar. Por exemplo, pensa aí na frase: o livro verde está sobre a mesa. O livro verde está sobre a mesa. Eu posso ver essas palavras, né, ler essa frase toda e reconhecer ali cada um desses símbolos. O livro verde está sobre a mesa. Agora, a leitura elementar, ela tem uma questão a respeito de si mesma, que ela não se preocupa tanto com o significado, com a coerência das coisas. Por exemplo, eu poderia facilmente ler: a mesa verde está sobre o livro. E isso, ainda que não soe, né, tão coeso, não soe tão coerente, é muito mais fácil nós termos um livro sobre a mesa do que uma mesa sobre o livro. Ainda que isso não esteja tão coerente, a leitura elementar, o nível de leitura elementar, que é o primeiro nível, é apenas o fato de eu conseguir olhar esses signos e conseguir reproduzir. A mesa verde está sobre o livro. Eu poderia dizer também: a verde livro está sobre o mesa. Poderia ler todas essas palavras, reconhecer todos esses símbolos, tá vendo? Não faz sentido algum. A verde, mesa, livro está sobre o. Posso mudar a posição das palavras como eu quiser. O fato de eu conseguir reconhecer o símbolo e ler é o que me qualifica como um leitor elementar aí. É o primeiro nível de leitura que tem a ver com a alfabetização, né? É o que acontece quando nós somos alfabetizados, quando a gente aprende ali a ler e a gente consegue reconhecer esses símbolos e reproduzi-los. A leitura inspecional, então, ela é o segundo nível de leitura. E a sua principal característica é o fator tempo. Por quê? A leitura inspecional é uma leitura que será feita de uma maneira mais rápida. Ela acontecerá de uma forma mais rápida. A leitura inspecional é uma leitura que você não vai gastar tanto tempo realizando-a, porque o seu objetivo com ela é simplesmente responder a uma grande pergunta, né? Sobre que o livro trata. Qual é o assunto desse livro? Essa é a grande pergunta da leitura inspecional. Qual é o assunto desse livro? Por isso, o tempo que você vai levar para realizá-la é um tempo menor, é um tempo diferente com relação, por exemplo, à leitura analítica que nós vamos ver na próxima aula. Então, para a realização da leitura inspecional, um grande fator, algo que tem uma grande importância, né, a principal característica da leitura inspecional é o fator tempo. O objetivo da leitura inspecional é extrair o máximo possível de um livro, de uma obra, né, num determinado período de tempo, né?
em geral, um tempo relativamente curto. Então, não é uma leitura que a gente vai gastar muito tempo. É a leitura que você faz quando você entra numa biblioteca. Você precisa pegar ali alguns livros, você precisa selecionar alguns livros com os quais você vai trabalhar, com os quais você vai utilizar para realizar algum trabalho acadêmico, alguma pesquisa acadêmica. Então, essa leitura que você faz ali em alguns minutos, rapidamente, é a leitura inspecional. E a grande pergunta dessa leitura, desse nível de leitura, né, que é o segundo nível, é qual é o assunto desse livro, sobre o que esse livro trata, né? Outras perguntas similares, a gente trouxe perguntas similares, nós colocamos aí na apostila dos irmãos, perguntas também que são feitas ou que são respondidas na leitura inspecional. Que tipo de livro é esse? Que tipo de literatura ele traz, né? O que de uma forma geral ele diz? Esse é o macro, né? O que ele diz de uma forma geral? Qual que é o tom desse livro? Qual a estrutura do livro? Em quais partes o livro é dividido, dentre outras. E aí a gente vai utilizar de próprios elementos do livro, da obra, do material, para poder responder a essa pergunta, né? Lembrando que, como o fator tempo, né, é a principal característica da leitura inspecional, a gente precisa fazer isso tudo assim, não é que você tem um prazo, você tem ali um cronômetro marcando quanto tempo você vai levar, mas no menor período de tempo possível, né? Fazer isso de uma melhor forma. Essa leitura inspecional, ela vai te permitir extrair um conhecimento superficial do livro, vai te permitir conhecer uma obra e saber se essa obra atende aquilo que você precisa, atende à sua demanda, corresponde à sua demanda ou não. Então, há dois tipos de leitura inspecional. O primeiro tipo de leitura inspecional é a pré-leitura ou sondagem sistemática, né? Nós vamos focar aqui, nós vamos chamar de pré-leitura. Essa pré-leitura é o primeiro contato que se tem com uma obra que se almeja ou não ler. É quando você está em dúvida se uma determinada obra vale a pena ou não e deve ser lida, a pré-leitura é o que vai te ajudar a tomar essa decisão. Como eu falei, essa pré-leitura, né, que é um dos tipos de leitura inspecional, é essa leitura que você faz ali em pé, numa biblioteca, quando você está escolhendo um livro, ou mesmo numa livraria. Você vai comprar um livro e aí você precisa decidir ali se aquele livro atende o que você quer ou não. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um exame de uma pré-leitura. E eu trouxe aqui uma obra para a gente poder olhar para ela junto. O título dela, né, não está espelhando para vocês, mas é Você se torna aquilo que adora, do Gregory Beale. Ele é um teólogo, né, um pastor. E eu queria que a gente analisasse essa obra, porque eu ainda não li esse livro, eu ainda não tenho conhecimento do todo dele, mas a gente pode obter aqui, através de uma leitura inspecional, alguns elementos do livro. Olha só, se você observar, ele tem um bezerro de ouro na capa dele. A capa do livro já nos traz algumas informações a respeito daquilo que o livro trata. O título da obra é Você se torna aquilo que adora. E ele traz aqui na arte da capa, né, um bezerro de ouro. Então, só de olhar para isso, eu já sei que esse livro vai tratar sobre idolatria. Esse livro ele vai falar a respeito de idolatria. A gente também pode fazer a leitura aqui daquilo que vem sendo dito no final, né? Na parte de trás do livro, geralmente é um feedback ou opinião de outros teólogos, de outras pessoas a respeito desse livro, e até mesmo quando é a opinião do próprio autor que está aqui a respeito do livro, isso já te diz algo do livro, da obra que você está lendo, da obra que você está tendo contato, e isso é importante porque isso também está incluído na leitura inspecional. Nessa pré-leitura, né, um tipo de leitura inspecional, a gente pode ler aqui nas orelhas do livro informações a respeito do autor, quando o livro tem, que são as informações do Gregory Beale, professor do Novo Testamento de Teologia Bíblica pelo Seminário Teológico de Westminster. Tem mais informações aqui a respeito dele. E novamente, aqui na outra orelha, opiniões de pessoas diferentes, ó. David Wells, Douglas Stewart, o Desmond Alexander, dando opiniões a respeito dessa obra, a respeito desse livro. Então a gente pode ler e aí nós vamos, através disso, conhecer e entender com que tipo de livro nós estamos lidando. Na pré-leitura também, a gente faz um exame do sumário. Ó, eu vou ler aqui o sumário desse livro para vocês.
abreviaturas, prefácio, introdução, exemplo fundamental de que você se torna aquilo que adora, Isaías 6, esse é o capítulo 1. Capítulo 2, você se torna aquilo que adora, outras evidências no Antigo Testamento. 3, a origem da idolatria no Antigo Testamento. 4, você se torna aquilo que adora, judaísmo. 5, você se torna aquilo que adora, os evangelhos. 6, a idolatria em Atos. 7, você se torna aquilo que adora, as epístolas de Paulo. 8, você se torna aquilo que adora, o livro de Apocalipse. 9, a inversão, deixar de refletir a imagem dos ídolos para refletir a imagem de Deus. Conclusão, que diferença faz? E bibliografia. Olha que interessante. Quando a gente pega um sumário de um livro assim, a gente vai passando pelos capítulos, vai lendo o livro assim, vai lendo o sumário, como eu li aqui com os irmãos, e a gente consegue ver que o livro ele tem uma lógica. Ó, ele começa com um exemplo fundamental de que você se torna aquilo que adora. Ele vai usar o texto de Isaías 6 para fundamentar. Ele está colocando um exemplo fundamental, ele está fundamentando a tese dele. Ele está dando base à tese dele. Então, o primeiro capítulo é o que vai dar base à tese dele, a tese do livro, que é você se torna aquilo que adora. Então, ele vai dar um exemplo fundamental baseado nas escrituras, na palavra de Deus, de que você se torna aquilo que você adora. E aí parece que ele vai fazer um caminho histórico, ou talvez aí exegético, porque ele vai dizer, no capítulo 2, o mesmo título, você se torna aquilo que adora. Outras evidências no Antigo Testamento. Aí, capítulo 3, a origem da idolatria no Antigo Testamento. Capítulo 4, você se torna o que adora judaísmo. 5º, você se torna o que adora evangelhos. 6º, a idolatria em Atos. Então tá vendo que ele está fazendo uma progressão? Ele vem do Antigo Testamento, passa aí pelo judaísmo, desenvolvimento do judaísmo, chega nos evangelhos, né, o período aí, o início do século cristão, da era cristã, passa por Atos, nas epístolas de Paulo e chega até Apocalipse, o último livro escrito na Bíblia e no Novo Testamento. Então, a gente sabe aqui, quando a gente já tem um contato com outras obras do mesmo autor, por exemplo, eu conheço Gregory Beale, já li outras obras dele, e eu sei que ele é um exegeta, então ele trabalha muito com exegese e teologia bíblica, que a gente leu aqui na orelha a respeito dele. Então, você pode esperar algo desse material aqui nesse livro. É algo que a gente já pode esperar. Ele vai passar, quando ele fala aqui dos evangelhos, das epístolas de Paulo, ele vai analisar alguns textos bíblicos e vai trazer essas informações para nós, para provar a tese dele, que é você se torna aquilo que você adora. Mas há algo ainda interessante, porque o capítulo 9 é a inversão. Deixar de refletir a imagem dos ídolos para refletir a imagem de Deus. Parece que ele está caminhando com alguma questão prática aqui também. Então ele não vai ficar apenas na teoria, ele traz fundamentos de que nós nos tornamos aquilo que adoramos, no capítulo 1, e eu estou falando tudo isso baseado apenas no sumário. É uma leitura inspecional que eu estou fazendo da obra. Eu posso falar a respeito dessa obra sem ter lido ela como um todo, porque eu tenho aqui indícios, indicações. Pode ser que esse aqui não seja um estudo aprofundado, mas a gente vai ver aqui outra indicativa de que esse livro caminha nessa linha. Primeiro, ele lança fundamentos da tese dele, depois ele vai explorar, né, toda a teoria em torno dessa tese, e aí ele chega no capítulo 9 dizendo a inversão, deixar de refletir a imagem dos ídolos para refletir a imagem de Deus. Então ele está apontando para uma questão prática. E isso fica mais claro ainda quando na conclusão ele lança a pergunta que está aqui no sumário. Que diferença faz? Conclusão, que diferença faz? Olha que interessante. Essa pergunta me instiga a fazer a leitura da obra, porque eu já sei que ele não vai apenas trazer uma teoria, ele não vai só aqui cansar a gente com a leitura a respeito de idolatria, com conceitos, com textos bíblicos, mas ele vai mostrar na prática que diferença faz, como é que isso importa para mim. Aí o detalhe que eu disse de saber se uma obra é aprofundada ou não, é você olhar o número de páginas que são passadas de um capítulo para o outro. Por exemplo, olha só, o capítulo 1 começa na página 35. Estou lendo o sumário ainda, tá? Estou acompanhando aqui só o sumário. O capítulo 1 começa na página 35. O capítulo 2 começa na página 71. Para um livro, essa extensão de capítulo, ó, o primeiro capítulo tem 35 páginas. Isso demonstra que esse é um livro que ele está fazendo um trabalho aprofundado. Porque se no primeiro capítulo ele já gastou 35 páginas para falar de um exemplo que ele encontra na palavra de Deus, está falando só de Isaías capítulo 6. O segundo capítulo começa na página 71
e vai até a página 127, então são mais de 50 páginas. A gente já sabe que esse livro aqui não é um livro de leitura simples, não é um livro de leitura fácil. Isso tudo está incluído na pré-leitura. Ler a capa, as imagens da capa, né? A gente sabe, quando a gente fala em leitura, apenas uma imagem diz muito. Ler a capa, ler a parte de trás do livro, ler as orelhas, ler o sumário. Isso tudo é a pré-leitura, um tipo de leitura inspecional que nós estamos fazendo aqui. Uma outra coisa que pode acontecer, que pode ser feita aqui na pré-leitura ainda, é a leitura de trechos do livro, né? Eu poderia pegar aqui, olha só, abrir aqui numa página aleatória, tá assim, Atos 28, de 25 a 28. O livro de Atos encerra com a mesma citação de Isaías 6, 9 e 10, encontrada nos 4 evangelhos e que foi analisada anteriormente. O último episódio importante da narrativa retrata Paulo e os judeus dialogando na casa em que o apóstolo se hospedou. Aqui ele está falando de Atos, então imagino que eu esteja aqui naquele capítulo que ele fala sobre a idolatria em Atos, certo? Capítulo 6. E ele está apontando que ele já tratou dos evangelhos e ele já tratou de Isaías. Então a gente está vendo que é uma progressão. Eu preciso ler o primeiro capítulo, preciso ler o segundo capítulo, eu não posso chegar e abrir e ler o 6º capítulo. Então, porque algumas obras nos permitem fazer isso, né? Eu tenho lido uma outra obra, não está aqui próxima agora, mas de repente na próxima aula eu mostro para os irmãos. Essa outra obra, como os capítulos foram tirados de palestras isoladas, é possível que você faça a leitura dela sem seguir a ordem ali dos capítulos. O próprio sumário também já indica isso para a gente. Mas essa obra aqui é uma obra que precisa ser lida progressivamente. A gente vê isso se a gente analisar citações aqui e trechos. E como eu falei, ele caminha dentro da teologia bíblica. Está cheio de referências bíblicas, citação das escrituras a gente pode ver aqui. E a gente já sabe que esse livro aqui é um livro de teologia bíblica que está abordando sobre idolatria. Simplesmente fazendo essa pré-leitura, que é um dos tipos de leitura inspecional, né? Algo importante que talvez caiba, eu li aqui um trecho isolado, mas esse livro aqui ele tem uma estrutura interessante, eu dei uma folheada aqui nele e eu vi, é que cada capítulo tem uma mini conclusão. Não sei se vai dar para os irmãos enxergarem direito, mas estou mostrando. Cada capítulo tem uma mini conclusão. Então é interessante, talvez aí se você tem um pouquinho de tempo a mais, nessa pré-leitura você poderia fazer a leitura dessa conclusão, de uma ou duas dessas conclusões dos capítulos. Não ler ainda a conclusão do livro, porque a gente já percebeu que essa é uma obra progressiva, então antes de chegar na conclusão eu preciso passar pelos capítulos. Mas eu posso ler aqui essa mini conclusão de cada capítulo, que é geralmente um parágrafo ou dois. Isso me ajuda a conhecer mais a respeito do livro e até a sentir o peso dele, né? Tem um momento aqui na apostila que fala isso, que com essa leitura eu consigo sentir o peso do livro, sentir, né, qual que é a direção do autor, em que direção o autor caminha, como é que ele escreve, como eu falei aqui, né? Tá cheio de citações bíblicas, então é um livro de teologia bíblica, é um livro que é baseado na palavra de Deus. E isso é interessante também, mas ao final a gente vai falar um pouquinho da aplicação dessa questão, dessa leitura com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus. Então, olhando esse livro, eu vou identificar se ele tem a ver com o que eu quero, se ele corresponde à minha demanda ou não. Na primeira aula eu citei para os irmãos aí, imagina que você está fazendo um trabalho sobre santificação, né? E você vai decidir, né, o seu tema é a santificação, a metodologia a ser seguida. Aí você começa a selecionar as obras, né? Procurar as fontes. É um dos passos que a gente viu lá na metodologia. Esse livro aqui não é um livro que vai tratar do seu tema. Se você está falando sobre santificação, simplesmente olhando aqui o sumário, dando uma folheada no livro, olhando a contracapa, você já sabe que essa obra aqui não é uma obra que você vai utilizar num trabalho sobre santificação. É esse tipo de seleção que a leitura inspecional nos ajuda. Isso fazendo apenas a pré-leitura, que é um dos tipos aí da leitura inspecional. E o outro tipo de leitura inspecional é a leitura superficial.
A leitura superficial é a leitura do livro de capa a capa, é uma leitura completa da obra, feita de uma vez só, né? Aqui a gente fala, né, a expressão é numa sentada só. Então é essa leitura completa da obra, essa leitura que você faz de uma vez da obra, é chamada de leitura superficial. Por que que ela é uma leitura superficial? Porque você não vai agarrar, você não vai travar nas coisas difíceis dessa leitura. Você não vai se prender àquilo que você não sabe ou você não conseguiu obter dessa leitura. Na leitura superficial, ou a leitura superficial, é a leitura quando você lê, e aí você passou aqui, você terminou o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está assim, nossa, eu ainda não consegui entender, não entendi nada, ou não obtive nada, não consegui pegar nada. A leitura superficial, ela caminha dessa forma. Você lê o todo, tentando responder a pergunta, né? Qual é o assunto principal do livro? Sobre o que esse livro trata? Essa é a pergunta que a gente tem que responder no segundo nível de leitura, que é a leitura inspecional. Então, há dois tipos. A pré-leitura, que eu falei, você vai ler os elementos do livro, e essa leitura superficial, que é você pegar o livro e ler. É claro que a gente falou aqui do fator tempo, né? E a gente vai voltar nele agora. Por quê? Esse livro aqui, até a final da conclusão, ele tem 307 páginas. Então não é um livro que eu vou conseguir ler assim em algumas horas, né? Talvez com um esforço maior você até consiga, se você for um leitor mais ativo. Mas eu, por exemplo, eu partiria esse livro mesmo numa leitura superficial, a primeira leitura que estou fazendo dele, em alguns dias aí. Leria ele em 2, talvez 3 dias, né? Pensando em ler 100 páginas por dia, né? Apesar dele ser um livro denso. Então, nessa leitura superficial, você não vai parar, você vai ler ele todo, tentando obter o todo. Aí, nós vamos falar na leitura analítica, né? Quando você volta e faz uma leitura mais profunda, ou quando você para, quando você faz uma análise maior dos termos com os quais você tiver dificuldade, dos termos com os quais você tiver aí algum empecilho. Mas a leitura superficial ela é feita assim, de uma vez o todo, e você lê e você tenta obter ali a resposta para essa grande pergunta que é qual é o assunto do livro, sobre o que o livro trata. E você vai gastar um tempo, sim, com um livro, nesse caso que é um livro de 300 páginas, você vai gastar um tempo. Só que é isso, você não vai perder tempo, ou melhor, você vai ganhar tempo não voltando naquilo que você já leu. Você já leu, já passou, não entendi. E aí é até interessante, porque no caso desse livro aqui, que é um livro que, pelo sumário, pelo que a gente viu, a gente sabe que ele é um livro que foi escrito para ser lido progressivamente, né? O conhecimento ele é progressivo, tem coisas que de fato você vai entender depois que você lê outras informações a respeito dela. Então você vai lendo, e uma coisa se conecta à outra, e aí depois, quando você já tiver todos os conectores ali, tudo na linha, tudo no caminho preparado, então que você vai entender o que de fato foi dito, o que de fato foi afirmado pelo autor e de que maneira ele fez isso. É que de fato você vai entender o assunto do livro. Então você precisa ler ele todo para que você entenda. Se eu pegasse aqui um capítulo isolado, talvez eu conseguiria até obter, né, que o assunto do livro é idolatria, mas eu não conseguiria obter o todo do livro, que é como ele foi trabalhando a idolatria desde o Antigo Testamento até o Apocalipse e de como isso se aplica a nós, né? Então é necessário fazer essa leitura do todo para poder obter essas coisas. Isso é a leitura superficial, um dos tipos de leitura inspecional. Certo, nós falamos aí a respeito disso. Esse primeiro estágio da leitura inspecional, a pré-leitura, né, o primeiro tipo aí, ele serve para preparar o leitor analítico para responder as perguntas que devem ser feitas, né? A pré-leitura antecipa a compreensão da estrutura do livro. O segundo estágio da leitura inspecional, que é o que a gente chamou de leitura superficial, que é ler a obra como um todo, servirá ao leitor no segundo estágio da leitura analítica. Então, lembrem-se disso, porque na próxima aula nós vamos falar a respeito de leitura analítica e os passos aqui, os estágios, os tipos de leitura inspecional, eles estão associados também aos tipos de leitura ou aos passos que serão dados lá na leitura analítica.
A leitura superficial é o primeiro passo para a interpretação do conteúdo do livro todo, como eu falei. Ler tudo para que a gente possa, né, obter aí o máximo possível, ter o melhor aproveitamento dessas coisas. Uma última coisa que nós falamos aqui na nossa apostila é a respeito da velocidade da leitura, né? Como se tornar um leitor mais ativo, como ler mais rápido, como ler melhor, né? E a gente coloca que isso é muito importante considerar, meus irmãos. Muitos livros não merecem ser lidos, alguns devem ser lidos rapidamente e alguns poucos devem ser lidos em baixa velocidade, para que o nível de compreensão possa ser completo. Eu não gosto de passar um mês lendo um livro, falando pessoalmente, né? Minha experiência pessoal. Não gosto de passar um mês lendo um livro, lendo a mesma obra. A leitura se torna cansativa. O ideal é que você tire ali sim um pouco de tempo a cada dia para ler a obra, mas que você a termine num período de tempo curto, para que você possa ler outras coisas, se interessar por outras coisas. E eu sempre, uma estratégia que eu adoto pessoalmente é mesclar os tipos de leitura. Eu leio obras de teologia, leio assuntos do meu interesse, leio para entretenimento. Então a gente precisa aí mesclar para que o exercício da leitura não se torne tão cansativo em si. Isso já vai te melhorar como leitor, isso já vai te tornar um leitor mais efetivo, um leitor mais ativo. Mais uma dica que a gente dá a respeito da velocidade é você marcar o que você está lendo utilizando seus dedos. Você pode usar os seus dois dedos e adotar aqui uma velocidade, e o objetivo é fazer com que a sua mente siga ali a velocidade dos seus dedos. É um exercício complexo, é um exercício que vai demandar disciplina. Você pode usar uma caneta, um lápis ou mesmo um marcador, né, para fazer isso. Mas o objetivo de você acompanhar é que duas coisas, vai melhorar a sua velocidade, vai aumentar a sua velocidade de leitura, você vai se tornar um leitor que lê mais rápido, e esse marcar aqui também ajuda na concentração, porque você vai obrigar a sua mente a se concentrar em seguir os seus dedos. A sua mente se ocupará dessa tarefa de seguir os seus dedos. Isso vai te dar mais foco na leitura. Você vai ser menos distraído pelas coisas que acontecem aí ao seu redor. Você vai conseguir lidar melhor porque você vai ter ali algo que está te marcando e você precisa acompanhar para que você possa treinar aí essa velocidade da leitura. Então, conforme você for se adaptando, você for fazendo isso, você vai melhorando a sua velocidade, você melhora a sua compreensão, você melhora o seu foco, né? Você não vai se distrair com tanta facilidade, se tornando assim um bom leitor. O bom leitor ele lê ativamente de maneira concentrada. A concentração não afeta diretamente a compreensão propriamente dita. A compreensão é muito mais do que a capacidade de responder perguntas simples sobre um texto. Então, essa questão da compreensão tem a ver, né, com os tipos de conhecimento que nós tratamos na aula anterior, né? Você vai compreender um livro ali, você vai obter dele algum tipo de conhecimento, seja um como fazer, seja um conhecimento mais prático, seja um conhecimento mais acadêmico, algum tipo de conhecimento, ou um conhecimento científico, alguma coisa você vai obter ali daquela leitura. Mas isso é diferente para cada indivíduo, isso depende também do propósito, do objetivo que você tem ao fazer a leitura. Não existe uma velocidade ideal de leitura. O ideal é aprender diferentes velocidades e saber empregá-las no momento certo. Como eu falei, né, para os irmãos, eu leio livros diferentes. Então, uma obra de entretenimento eu leio muito mais rápido. Por isso que eu gosto de mesclar nessas obras de entretenimento, ler livros de literatura, literatura infantil, ou mesmo uma literatura estrangeira, para poder refrescar a mente aí, ou tornar algo mais leve, antes de fazer o labor teológico, lendo obras mais densas, como a obra do Dr. Gregory Beale. A velocidade da leitura é apenas um dos problemas de leitura da maioria das pessoas. A sondagem ou a pré-leitura de um livro ela é sempre uma boa ideia, uma prática necessária para você descobrir se o livro merece uma leitura mais cuidadosa ou não. Quando você olha o livro, você estuda o sumário dele, você vê a quantidade de páginas que ele tem, a quantidade de páginas por capítulo. Eu costumo fazer um plano de leitura, assim.
Pego uma obra, veja que o número de páginas tem 300 páginas. Então eu vou ler 50 páginas por dia, eu vou ler 100 páginas por dia, porque eu sei que em tantos dias eu vou ter terminado de ler esse livro. Então, uma sugestão também, uma dica aí para os irmãos, quando forem ler obras completas assim, você pode definir, eu preciso ler 20 páginas por dia. E é uma disciplina. Então você precisa assim, falhou um dia, num dia eu me comprometi a ler 20 páginas, li apenas 15, eu sei que no outro dia eu preciso ler 25, no mínimo. Então, é assim, é ter essa disciplina, se forçar realmente a isso para se tornar, então, um leitor mais ativo. Tudo isso que nós estamos falando aqui é para melhorar o nível de leitura dos irmãos, o nível de leitura, de produção acadêmica, né? Essa disciplina tem muito a ver com produção acadêmica, como nós falamos desde a primeira aula, né? Quando demos a introdução à metodologia. O método, aprender o método tem a ver com isso, melhorar a gente enquanto alunos, enquanto acadêmicos, enquanto estudantes aí de um curso superior. Contudo, essas coisas também podem ser praticadas na igreja, elas também podem ser levadas para os nossos irmãos da igreja. Por exemplo, essa estratégia de leitura de seguir aqui o dedo, você pode ensinar para os seus irmãos em Cristo a lerem a Bíblia assim, para manter-se mais concentrados, né? Para não se distraírem com tanta facilidade. Uma outra coisa, alguns livros da Bíblia precisam ser lidos como um todo. Você precisa ler eles de uma vez, né? Como a gente falou aí já dos diferentes tipos de conhecimento, lá na metodologia nós falamos a respeito disso, como a Bíblia é formada por diferentes tipos de literatura, os livros eles precisam ser lidos como um todo. As cartas, elas devem ser lidas como um todo. As cartas tratam de um assunto, elas têm ali um todo, uma grande mensagem, né? Qual é o assunto que está sendo tratado aqui? Então, para responder essa pergunta, eu vou ter que ler ela de uma vez, porque às vezes a pessoa lê ali o primeiro capítulo, o segundo capítulo, ela tenta encontrar uma aplicação ali, aí depois lê o terceiro, o quarto, já tenta encontrar uma aplicação diferente. O todo da carta acaba se perdendo nessas divisões que nós colocamos. Nós precisamos ler as cartas como um todo e até mesmo os livros maiores, os livros proféticos, os salmos. Lendo esses livros como um todo, nós vamos obter aí essa grande questão, qual é o assunto desse livro, né? Quando a gente fala a respeito da Bíblia, a gente diz que a Bíblia tem um tema central, que é Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando a respeito do Verbo encarnado, está falando a respeito de Cristo. E como é que nós sabemos isso? Lendo toda a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia como um todo e reconhecer ali que dentro dela como um todo há um assunto que está sendo trazido, há uma ideia que está presente em todos os seus capítulos, desde o primeiro livro até o último. Dentro dos livros, né, nas seções aí da Bíblia, a gente também tem isso. Há uma mensagem que está sendo trazida aí no todo de Gênesis, há uma mensagem que está sendo trazida aí no todo de Êxodo, e a gente pode passar essas coisas para a igreja, a gente pode e deve, como obreiros aí do reino, como líderes da igreja, nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos irmãos da igreja também. Então, pense nesse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos discutindo aqui, não apenas como um conteúdo para ser aplicado na sua vida acadêmica, mas também um conteúdo para ser aplicado à vida da igreja, para melhorar o nosso serviço no reino de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude aí nessa tarefa de continuar edificando o corpo de Cristo e que as nossas leituras, as metodologias que nós temos aprendido aqui para realizar leituras melhores, para sermos leitores melhores, que essas coisas possam todas sempre contribuir para a propagação do reino de Deus, para que o evangelho seja pregado de uma forma melhor e para que os nossos irmãos em Cristo, para que todos tenham ainda mais acesso à Escritura, que possam desenvolver ainda mais o seu relacionamento com Deus. É isso aí, aguardo vocês para a próxima aula.